Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Poder do Cosmos. Vamos então finalmente retomar os vídeos em que eu faço aqui as mensagens dos anjos, os conselhos, os pensamentos para cada signo do zodíaco que vos devem acompanhar ao longo da vossa semana. Vamos então agora fazer para esta próxima semana, que o baralho que nós vamos utilizar esta semana é um baralho que já foi utilizado anteriormente neste canal, que são os conselhos diários dos seus anjos, da Doreen Virtue. É um baralho que está em português. A maior parte dos meus baralhos está em inglês, como vocês sabem, mas este não. Este está em português. Pode ser adquirido também em português. Muita gente me pergunta como é que podem adquirir. Que eu saiba, este baralho é suposto estar disponível no site da FNAC, portanto www.fnac.pt, ou também nas livrarias Bertrand, que também tem um site na internet. Pelo menos nesses dois é suposto existir, mas quem quiser encontrar e não conseguir encontrar nesses sites, pode falar comigo que eu poderei tentar ver se consigo encontrar nos meus fornecedores. Como sabem, eu agora também faço venda de material esotérico a nível de incensos, ervas, cristais, baralhos, livros e etc. Portanto, aquilo que necessitarem podem falar comigo, que eu também consigo arranjar para venda. Temos o site do Poder do Cosmos ainda em construção e, portanto, neste momento as coisas só podem ser pedidas desta forma. Eu vou-vos mostrar como é que é o baralho à frente. Portanto, estas são as imagens deste baralho e depois por trás temos uma imagem bonita também aqui a representar um anjo, a representar a paz. Portanto, esta semana é este o baralho que nós vamos utilizar e eu irei dizer então para cada signo do zodíaco qual é a mensagem, qual é o pensamento que vos deve acompanhar para esta semana. E vamos começar com o signo de Carneiro, para todos os nativos nascidos entre 20 de março e 20 de abril. E a carta para esta semana diz: enraiza-te, e diz-nos o seguinte: quando te desligas da consciência do teu corpo e do mundo físico, ficas desenraizado. Embora seja agradável flutuar em direção ao céu, a tua atenção e o teu trabalho são necessários na Terra. Estamos a ajudar-te a equilibrar os planos espiritual e material para que possas desfrutar de uma vida gratificante na Terra. Ou seja, esta carta é um sinal de que a sua energia e a atenção devem ser enraizadas. Se tem sentido um pouco mais à parte, um pouco mais confuso ou esquecido, aqui poderá estar o motivo. O chamado desenraizamento significa que a nossa atenção, ou a sua atenção neste caso, está demasiadamente direcionada para o plano espiritual. É quase como se não estivesse a dar importância ao plano material, ao seu corpo, à parte física. É por isso necessário que vá equilibrar a atenção que dá tanto na parte espiritual quanto na parte material. Pode enraizar-se de várias maneiras, como por exemplo, caminhando descalço na relva, na terra, comendo alimentos que venham da terra, como as batatas ou as cenouras, esfregar os seus pés descalços, tocar numa árvore ou planta, ou então visualizar raízes que saem da sola dos seus pés e vão até ao centro do planeta Terra. O enraizamento vai ajudar não só a nível de concentração, como também vai aumentar a ligação com os seus anjos. Outros significados adicionais desta carta podem ser os seguintes: dedique algum tempo à jardinagem, trabalhe com essências florais, adapte a sua alimentação e outros hábitos de vida para que sustentem a sua consciência mental e física. Assegure-se de que as palavras que diz ou escreve são práticas, enraizadas e compreensíveis. Seja terra a terra e autêntico nos seus relacionamentos. Envie amor e luz à Mãe Terra. Passamos agora para os nativos de Touro, todos aqueles nascidos entre 21 de abril e 20 de maio. E a carta para esta semana chama-se Dar e Receber. E diz-nos o seguinte:
O universo inteiro funciona em ciclos semelhantes às tuas inspirações e expirações. Quando apenas expiras, dás, ou apenas inspiras, recebes, deixas de estar em sintonia com o ritmo do universo. Para uma renovação, saúde e energia ideais, equilibra cada inspiração da tua vida com uma expiração. Os anjos esta semana decidiram enviar esta carta para o signo de Touro porque ultimamente tem havido algum desequilíbrio relativamente àquilo que está a dar e que está a receber. Se está a dar muito mais do que aquilo que recebe, provavelmente tem sentido que os outros se estão a aproveitar da sua generosidade. Se esse desequilíbrio estiver em receber mais do que em dar, poderá até sentir-se inquieto, deprimido ou até sentir-se culpado por isso. Embora seja impossível equilibrar tudo o que se dá e o que se recebe a cada dia, é possível tentar alcançar um equilíbrio pelo menos saudável. Para tal, assegure-se de que dê algo, como tempo, dinheiro ou uma prenda, todos os dias, mas sem esperar nada em troca. Ao mesmo tempo, aprenda a receber graciosamente ofertas inesperadas de ajuda, elogios ou até outro tipo de dádivas. Diga obrigado sem embaraço nem sentir culpa. Em relacionamentos em que seja aquele que mais dá, expresse as suas necessidades e peça ajuda. Outros significados adicionais para esta carta é que nos seus relacionamentos tem que garantir que dá tanto quanto recebe. A situação que procura requer energias masculinas e femininas em equilíbrio. Para receber, primeiro tem de dar. Contribua com aquilo de que mais precisa, tempo, dinheiro, bens ou por aí em diante. E afirme, recebo graciosamente o bem na minha vida, agora. Passamos agora para o signo de Gêmeos, para todos os nativos nascidos entre 21 de maio e 20 de junho. E a carta para esta semana chama-se O Propósito da Vida e diz-nos o seguinte: o propósito da tua vida é servir de uma forma que traga grande alegria a ti e aos outros. Não te esforces por descobrir o teu propósito. Em vez disso, foca-te em servires um propósito e verás como o teu propósito te servirá a ti. Ou seja, esta carta esta semana chega para lhe lembrar de que não tem de se esforçar para encontrar o seu próprio propósito de vida. Não se esteja a cansar demasiado a tentar encontrar uma forma de ganhar bem numa carreira com significado. Não se preocupe se vai deixar ou começar num emprego ou numa profissão nova. Em vez disso, siga o caminho dos seus desejos, dos seus talentos e paixões naturais, com a plena intenção de atrair alegria para si próprio e para os outros. O seu propósito de vida não tem de ser definido ou identificado, porque é um processo e não uma categoria. Significados adicionais desta carta podem ser que deve entregar todas as preocupações em relação ao dinheiro ou à carreira a Deus, aos anjos e ao universo. Está também no caminho certo em direção ao seu propósito de vida. Deve focar-se num passo de cada vez no que toca ao seu propósito de vida e deve entregar os medos sobre o futuro aos anjos. Aquilo que está a fazer agora faz parte do seu plano e do seu propósito de vida. Passamos agora para os nativos de Caranguejo, todos aqueles nascidos entre 21 de junho e 21 de julho. E a carta para esta semana chama-se Trabalha com a Energia e diz-nos o seguinte: a vida pode ser eletrizante, pois a sua própria essência é energia. O teu corpo é um campo energético notável que vai reagir positivamente a tratamentos amorosos. As tuas mãos e coração estão ativados para darem energia de cura aos teus entes queridos e clientes. Se recebeu esta carta, é porque os anjos dizem que pode beneficiar de uma prática energética, como por exemplo o Reiki. Pode encontrar um terapeuta contactando o centro metafísico mais próximo de si ou um centro de saúde holístico. Os anjos sugerem que inicie uma sessão em que receba um tratamento de cura energética.
Esta carta pode também ser uma mensagem dos anjos para lhe indicar que o seu propósito de vida envolve realizar curas energéticas aos outros. Se tiver formação, esta carta é um sinal de que se iria destacar nesta área. Outros significados adicionais desta carta são que deve limpar a energia da sua casa ou de outros ambientes, que é muito sensível à energia e por isso deve limpar-se regularmente de qualquer energia que possa ter absorvido. Proteja-se visualizando-se rodeado por uma luz de proteção branca e roxa. Tira algum curso prático sobre a prática de cura energética. Passamos agora para o signo de Leão, para todos os nativos nascidos entre 22 de julho e 22 de agosto. E a carta para esta semana chama-se O que Desejas e diz-nos o seguinte: agora tens a oportunidade de escrever o guião de acordo com o que o teu coração deseja verdadeiramente. Assim que decidires claramente quais são os teus verdadeiros desejos e souberes que estás pronto e que os mereces, eles fluirão para a tua vida como que por magia. Esta carta esta semana chega porque tem estado à espera de sinais externos sobre o que deve fazer a seguir. Os anjos estão a dizer que a resposta está dentro de si. Tem de decidir o que quer antes que alguma coisa possa mudar. Dedique tempo para meditar sobre aquilo que o seu coração deseja verdadeiramente e fique a saber que merece o melhor, tal como todos nós. Significados adicionais desta carta é que deve usar afirmações e visualizações positivas para manifestar o seu desejo. Deve esclarecer bem o que é que deseja e deve libertar qualquer culpa ou medo no que toca a pedir aquilo que verdadeiramente deseja. Passamos agora para a Virgem, para todos os nativos nascidos entre 23 de agosto e 22 de setembro. E a carta para esta semana é a Lei da Atração e diz-nos o seguinte: cada pensamento é um investimento que paga dividendos imediatos, por isso investe com sensatez. Tens o poder de escolher os teus pensamentos e de os alinhares com amor, paz e harmonia. Se nos pedires, teremos todo o gosto em sintonizar as tuas energias com frequências mais elevadas. Esta semana, os anjos deram esta carta para o recordar de que a lei da atração pode ajudá-lo a melhorar a sua situação e as situações que deseja ver esclarecidas. As queixas e a preocupação só vão atrair mais do mesmo. Por isso, eleve os seus pensamentos com a ajuda dos anjos para atrair para si aquilo que deseja. Várias vezes durante o dia, imagine que a situação foi curada de imediato e que se manifestou na perfeição. Sinta gratidão por isso já ter acontecido em espírito, cumprindo-se a primeira etapa para atrair os aspectos materiais da situação. Significados adicionais desta carta é que deve pensar nos seus desejos e evitar preocupar-se ou queixar-se. Coloque-se à altura do tipo de pessoa que deseja atrair para si. À medida que a sua energia espiritual aumentar, vai sentir-se menos atraído por energias baixas em relacionamentos e situações. Isso é normal e os anjos podem ajudar a lidá-lo com estes finais e com estes inícios. Passamos agora para a Balança, todos os nativos nascidos entre 23 de setembro e 22 de outubro. E a carta para esta semana é a assertividade e diz-nos o seguinte: esta situação pode ser curada suavemente e com amor, tal como pediste. No entanto, também necessita da tua força e autenticidade em relação às outras pessoas envolvidas. Estaremos mesmo atrás de ti enquanto dizes a tua verdade, dando-te força e guiando as tuas palavras. Esta semana saiu esta carta porque perguntou aos anjos sobre uma situação em que se sentiu vitimizado. Os anjos estão a dizer que a situação só poderá ser retificada se comunicar claramente as suas necessidades e expectativas aos outros. É possível ser-se simultaneamente angélico e assertivo se invocar os seus anjos, pedindo-lhes coragem e orientação sempre que tencionar afirmar a sua verdade. Com a prática, a assertividade amorosa vai tornando-se cada vez mais fácil.
Significados adicionais desta carta é que deve enfrentar a situação diretamente. Leia um livro ou assista a uma aula sobre práticas de assertividade. Substitua o comportamento agressivo ou passivo-agressivo por assertividade. Lide com o conflito com honestidade e amor. Diga a verdade a si próprio e aos outros. Esta situação é uma oportunidade de crescimento pessoal e espiritual. Passamos agora para Escorpião, para todos os nativos nascidos entre 23 de outubro e 21 de novembro. E a carta para esta semana é: liberta-te do passado, e diz-nos o seguinte: meu querido, o fardo de carregares contigo o teu passado deixou-te cansado. Está na altura de pousar esse fardo. Retém apenas as lições e o amor e deixa tudo o resto para trás. Não queres nem precisas disso, e já desapareceu tudo. Recebeu esta carta porque os seus pensamentos e sentimentos em relação ao passado estão a bloqueá-lo. Está a repetir um padrão porque deixou emoções por resolver no seu passado. Esta carta diz-lhe para perdoar e seguir em frente, pondo assim um ponto final aos padrões dolorosos. Isso não significa que tenha de estar com a pessoa que perdoou. Significa apenas que libertou os seus sentimentos tóxicos a troco de paz. Significados adicionais desta carta é que deve abordar uma nova situação ou relação com expectativas positivas. Deve evitar rotinas. Fale com um conselheiro ou com um grupo de apoio. Perdoe aqueles que o magoaram. Perdoe-se a si próprio. O pior já passou. Mantenha pensamentos elevados e positivos em relação a esta situação. Passamos agora para Sagitário, para todos os nativos nascidos entre 22 de novembro e 21 de dezembro. E a carta para esta semana é uma orientação fidedigna e diz-nos o seguinte: recebeste uma ideia maravilhosa como resposta às tuas preces. Esta ideia é real e fidedigna. Podes avançar em segurança com ela, sabendo que nós estamos contigo a cada passo. Pede e mantém-te aberto a receber o nosso apoio para qualquer coisa de que precises relativamente a esta ideia. Os anjos deram-lhe esta carta esta semana porque querem que acredite nas suas ideias, que são respostas às suas preces, e que confie nelas. Vai ser apoiado enquanto avança para pôr as suas ideias em prática, desde que consulte os seus anjos com regularidade para obter uma orientação continuada. Se alguma vez se sentir vulnerável, peça aos seus anjos para que o tranquilizem, dando-lhe conforto emocional, espiritual e material. Significados adicionais desta carta é que não se deve preocupar com os pormenores, já que se vão resolver à medida que avança. Avance sem medo. A sua ideia é válida e inspirada por Deus e o Universo. É seguro fazer mudanças e avançar. Passamos agora para Capricórnio, para todos os nativos nascidos entre 22 de dezembro e 21 de janeiro. E a carta para esta semana é o momento oportuno e diz-nos o seguinte: agora é o momento perfeito para pôr as tuas inspirações em ação. As portas estão abertas, enquanto as atravessas connosco ao teu lado. Não adies nem procrastines, já que todos os ingredientes para o teu sucesso estão reunidos. Tens tudo e todos do teu lado a apoiar o teu resultado positivo. Esta carta esta semana significa que ainda tem de dar alguns passos para que a sua prece possa ser plenamente atendida. Os anjos dizem que agora é a altura perfeita para agir. Eles vão guiá-lo ao longo do caminho. Por vezes, a forma como abordamos uma situação não é tão importante como a forma como aplicamos a energia, a ação e a intenção para manifestar o que desejamos. Assim que damos o primeiro passo na direção do nosso resultado desejado, o Universo dá-nos uma ajuda extra. Significados adicionais desta carta é que deve agir agora. A situação vai correr bem desde que não adie nada. Tome uma decisão. Os bloqueios do passado deveram-se ao facto de o momento ainda não ser oportuno na altura. Passamos agora para o signo de Aquário, para todos os nativos nascidos entre 22 de janeiro e 18 de fevereiro. E a carta para esta semana é: foca-te no serviço e diz-nos o seguinte: a tua alma deseja apenas servir alegremente e nadar numa corrente constante de felicidade. Esta corrente alimenta-te continuamente com tudo o que precisas.
Coloca todo o teu enfoque em manter-te nessa corrente de dar e receber em cada situação e em tudo o que fazes. Se tirou esta carta esta semana é porque tem estado preocupado com a sua missão na vida. Talvez tenha sentido inseguro e não saiba se vai ganhar dinheiro suficiente, se terá sucesso ou se será bem recebido pelos outros. Em vez de se preocupar com o que vai receber ou com as reações dos outros, deve focar-se apenas em saber como pode servir. Sirva-se dos seus talentos naturais, das suas paixões e dos seus interesses para ajudar os outros ou alguma causa fundamental. Depois, através da lei da atração, vais receber todo o apoio de que precisares. Significados adicionais desta carta é que deve entregar a Deus e aos anjos as suas preocupações em relação ao dinheiro. Fique receptivo à orientação interior divina e siga-a sem hesitar. Se ficar nervoso, foque-se apenas em servir. E por último temos peixes, todos os nativos nascidos entre 19 de fevereiro e 19 de março. E a carta para esta semana é: escuta, e diz-nos o seguinte: silencia a tua mente, bem-amado, e escuta quando confirmamos carinhosamente que foi tudo tratado. Mantém-te calmo e receptivo, sem te preocupares com a forma exata como o teu desejo se manifestará. Uma mente e um corpo silenciosos ouvem-nos rápida e claramente. É isto que te pedimos. Escuta. Recebeu esta carta esta semana porque os anjos querem fazer-lhe chegar as mensagens deles. Pedem-lhe que fale menos e que ouça mais. Isto porquê? Porque quando estamos estressados, temos tendência para falar muito com nervosismo. Entrega as tuas preocupações aos anjos e confie que eles vão ouvir as suas preces. Se lhe parecer que não estão a atender as suas preces, é provável que não esteja a ouvir as suas respostas. Nesse caso, retire-se para um local tranquilo com a intenção de escutar os seus anjos. A seguir, feche os seus olhos, inspire profundamente e escute. Significados adicionais desta carta é que deve evitar ambientes barulhentos. Tem ouvido os seus anjos corretamente. Desligue a televisão ou o rádio. A sua audição está a tornar-se mais sensível porque se está a sintonizar com os anjos. Limpe os chakras dos ouvidos, visualizando luz a limpar a zona acima de cada sobrancelha. Não são previsões, são apenas indicações para que vocês possam utilizar ao longo da vossa semana e que vos facilite a nível das vossas escolhas e das vossas tomadas de decisão também. Espero que tenham gostado, que continuem a seguir os vídeos do canal do Poder do Cosmos, que subscrevam, que façam like também nos vídeos quando gostam, que comentem, porque quanto mais comentários existirem, quanto mais likes e mais subscritores, mais possibilidades este canal tem de chegar a mais pessoas e mais pessoas poderem ter acesso às informações que são aqui passadas de forma gratuita. Quanto a mim, já sabem, se quiserem entrar em contacto comigo, quer seja para fazer perguntas, quer seja para terem acesso às leituras que estão em promoção, poderão fazê-lo através dos comentários do YouTube, através da página do Poder do Cosmos no Facebook, do grupo do Poder do Cosmos também no Facebook, ou através do e-mail poderdocosmos, tudo pegado, @gmail.com. Também sabem que me encontro no site da wengot.pt todos os dias de segunda a domingo a dar consultas também. Por hoje era esta a informação que eu tinha para vos passar. Espero que tenham todos uma semana maravilhosa, cheia de coisas boas. Namastê e muito obrigada por me terem ouvido.